Boa noite, é um prazer ter a sua companhia para discutirmos juntos os desafios que ficam para os próximos prefeito, vice-prefeito e também futuros vereadores de Bauru. Quem nos acompanha em todas as edições do Bauru em Debate é o jornalista Vinícius Lousada, do Jornal da Cidade. E a cada programa, um tema em discussão. Hoje vamos falar de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. E para aprofundar essa discussão, recebemos também o engenheiro civil Eric Fabres, que já foi presidente do DAE, o Departamento de Água e Esgoto. Está no ar Eleições 2016, Bauru em Debate. Eu agradeço a participação do meu colega Vinícius Lousada em todas as edições do Bauru em Debate. Muito obrigada, viu? Boa noite. Eu que agradeço, Larissa. Boa noite, Eric. Tudo bem? E Eric, muito obrigada pela sua disposição em participar dessa discussão e aprofundar esse assunto aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite, Vinícius. É um prazer estar com vocês e espero poder colaborar para lançar um pouco de luz em cima da água. Com certeza. E antes de conversarmos, nós vamos ver uma reportagem que mostra os problemas do tratamento de esgoto em Bauru, que ainda não é realizado, e os gargalos no abastecimento de água. 2014 foi um ano difícil para 130 mil pessoas abastecidas pelo Rio Batalha em Bauru. Por conta da estiagem, o nível da lagoa de captação chegou a 1 metro, quando o ideal seriam 2,60 metros. As torneiras secaram em 95 bairros. A gente tem criança, vai para a escola, né? A gente tem que dar banho nas crianças. Chega da escola, tem que dar banho, cadê a água? Não tem, a gente vai no chuveiro, não tem água. Vem na torneira lavar a louça, não tem água. Em meio ao caos, foi apresentado na Câmara o Plano Diretor de Águas, um estudo contratado pelo município por R$1.300.000. Ele apontou que a cidade deveria aumentar o número de poços e a capacidade de reserva. Também teria que diminuir as perdas, que chegam a 48,7% por causa de vazamentos e fraudes no sistema. O problema é que, para tudo isso, seriam necessários, na época, investimentos de R$256 milhões. Atualizado, hoje o plano custaria mais de R$300 milhões. E se a falta de chuva era um problema em 2014, quando ela chegou neste ano, a cidade também não estava preparada. A cheia do Batalha em janeiro invadiu a sala de máquinas e comprometeu a captação. Todo esse problema sempre. Chove, passa sol, chuva, falta água. É a terceira viagem que eu estou dando hoje. Nem fui trabalhar. Mas a falta de água não é o único problema. Isso porque de todo o esgoto que vai para a rede, apenas 10% recebe tratamento. O restante segue in natura para cursos d'água, como é o caso do Rio Bauru. Os reflexos são visíveis. Além do mau cheiro, que é evidente, né, principalmente nos dias muito quentes, e das enchentes que a gente observa em dias de muita chuva, nós temos um ambiente aquático que nós consideramos morto. As condições de saneamento no município só devem melhorar com a conclusão da estação de tratamento Vargem Limpa, que teve a construção iniciada em 2015. Mas as obras previstas para serem entregues durante a atual gestão estão atrasadas. O atraso principal foi na licitação, porque o governo aprovou o projeto, mas demorou para autorizar a licitação. Então houve um atraso de quase 2 anos na licitação e agora, muito provavelmente, essa obra vai ser inaugurada no começo do ano que vem. Para piorar, a empresa contratada alega não ter condições para manter os trabalhos se não receber repasses antecipados para a compra de equipamentos. Rodrigo Agostinho encaminhou um projeto de lei à Câmara para que recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto sejam usados. A proposta dividiu os vereadores, mas acabou sendo aprovada. A gente recuperou aí até momentos dramáticos de Bauru nessa área do fornecimento de água de um passado recente. E aquela fala do morador foi bastante simbólica, né? Se não chove, falta água. Se chove muito, falta água também. E a gente sabe que os motivos que levaram à falta de água em 2014 e neste ano foram diferentes. Mas eles revelam, Eric, em alguma medida, uma falta de planejamento do município para lidar com essas situações extremas.
De uma certa maneira, sim, Larissa. A infraestrutura de abastecimento precisa ser atualizada constantemente, né? Há muito que se fala em interligação de reservatórios para amenizar o problema no caso de uma crise hídrica como a de 2014. Não vou te dizer que a crise possa ser resolvida. 2014 foi uma crise hídrica de âmbito nacional, né, e que ninguém estava preparado para ela. E estar preparado para uma crise hídrica desse porte teria um custo absurdo. Mas obras pontuais podem ser feitas para amenizar. Por exemplo, a interligação entre unidades de produção, para que uma unidade que tenha folga de produção possa socorrer aquela que está em déficit. Outras atitudes podem ser tomadas também, né? A setorização dos bairros onde existe muita pressão, a prevenção de perdas, enfim, tudo aquilo que a gente vai debater nessa noite aqui. A gente vai aprofundar. Vinícius, esse momento dramático da crise hídrica, né, a qual o Eric se referiu, ele fica de lição para o próximo gestor, que em momentos desse o prefeito tem que ter uma posição rápida, porque é uma situação de calamidade a pessoa ficar sem água em casa, né? Que lição que o próximo gestor tira dessa situação? É verdade, Larissa, e os problemas do abastecimento não são ligados apenas à chuva ou à estiagem, né? Tanto que na última eleição, em 2012, quando o prefeito Rodrigo Agostinho se reelegeu, a principal pauta da eleição era a falta d'água, e não estava chovendo demais e também não tinha seca, né? Nesses últimos 4 anos, o governo municipal apostou na perfuração de poços, né, que aumentou a produção de água, mas também não é a solução mais adequada, por conta do rebaixamento do nível do aquífero Guarani, né, que já é um problema. Antes a gente captava água a 300 metros, agora já estão sendo perfurados poços com mais de 500 metros de profundidade. Então revela um problema, a gente não pode focar só na produção a partir do aquífero, porque é um recurso finito. E no próximo bloco a gente vai ver que medidas Bauru precisaria tomar para garantir o fornecimento de água no médio e no longo prazo. Bauru em Debate vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com a cobertura das eleições 2016 Bauru em Debate. Hoje em discussão, temas de saneamento básico, fornecimento de água e o tratamento de esgoto em Bauru. Participam dessa conversa o jornalista Vinícius Lousada, do Jornal da Cidade, e o engenheiro civil Eric Fabres. Vinícius, a gente falava dos desafios e das possíveis soluções na área do fornecimento de água. E o Bauru, nós vimos até na reportagem, contratou a peso de ouro um plano, né? Custou mais de R$1 milhão, plano diretor de águas, justamente para pensar o que precisa ser feito nessa área para que no médio e no longo prazo o bauruense continue tendo água nas torneiras. Quais que foram as principais diretrizes desse plano? Olha, Larissa, esse plano ele foi apresentado em 2014 e ele previa algumas ações e algumas obras para um período dos próximos 20 anos. Né? E ele coloca algumas questões pontuais, como a perfuração de poços, mas também outras de longo prazo, como um novo ponto de captação de água superficial no Rio Batalha, que já abastece cerca de 40% da cidade com a lagoa, né? Mas aí teria um outro local de onde seria retirada a água. E também a interligação da rede, que o Eric já falou sobre a importância dessa medida. E além disso, Larissa, ele prevê a setorização da rede, que tem como objetivo o controle da pressão para evitar tantas perdas, para evitar os vazamentos, né? E, chegar a quase metade do que é produzido, é um escândalo, né? Esse desperdício. 50%, 49%, para ser mais preciso, o plano apontou de água perdida, sendo que o DAI dizia no começo dessa gestão que eram 38%. Então, houve um aumento de perdas de água nos últimos anos. E junto com essa setorização, a substituição de parte da rede, que é muito antiga, né? Tudo isso ajudaria a cidade a perder menos água e a ter uma eficiência maior no controle da gestão, né? De quando, por exemplo, falta água em um lugar, consegue
remanejar a água que está sobrando em um outro bairro para abastecer essa região. Então o plano ele prevê tudo isso, mas ao longo de 20 anos essas intervenções aconteceriam a um custo de 300 milhões hoje. Né? Atualizado. Eric, você já apontou que a questão da interligação e da setorização são importantes. Tem pontos que você discorda, que você concorda, que esse plano apontou? Larissa, eu estou afastado da área de abastecimento há 20 anos. Né? Mas existe aquele sentimento de engenheiro sobre as coisas. Né? Então, por exemplo, uma nova captação no Rio Batalha é o mesmo Rio Batalha que secou em 2014. Né? Se tivesse outra captação, teria parado também. Né? É o mesmo Rio Batalha que inundou em 2016. Né? Talvez uma intervenção de controle de inundação tivesse resolvido, né? Esse problema de 16. Mas, enfim. E outra, o Batalha, ele abastece uma determinada região da cidade, essa água começa a ficar muito distante para chegar em outras regiões. Né? A região norte da cidade fica muito distante do Batalha. Então, o meu sentimento é que nós poderíamos procurar novas captações superficiais, sim, né? Mas mais voltadas para a região norte da cidade e não para a região sul. Buscar novas fontes de captação de água. Novas fontes de captação de água, porque não existe corrente mais forte que seu elo mais fraco. Né? O Batalha é o elo. Né? Se o elo é fraco, não adianta você colocar uma nova captação ali. Me parece um pouco um contrassenso isso. Mas vamos respeitar a empresa que fez os estudos. Essa questão, o DAI pisa bastante nessa tecla dos vazamentos, porque a rede é muito antiga e aí a rede se rompe. Na sua visão, esse é o maior problema? Porque a rede é antiga mesmo e ela precisaria ser substituída? Olha, o DAI já teve 30% de perdas, que é um número internacionalmente reconhecido como normal. Né? Obviamente, menos que isso é excelente. Esses 49% que o Vinícius mencionou agora estão relacionados às perdas por vazamento, mas também aí estão as perdas por fraudes e por inadimplência. Então, existem outros pontos que você pode atacar para reduzir perdas, né, além da perda física por vazamentos. E um programa de detecção de vazamento também seria muito interessante. Existem técnicas hoje com geofonamento e outras técnicas com fechamento setorial de hidrometria. Né? O DAI ainda está muito fraco em hidrometria, ainda está muito fraco em telemetria. Né? Existem muitos outros investimentos, às vezes de custo nem tão alto assim, que poderiam reduzir essas perdas. O Eric já tocou num ponto fundamental na questão da gestão do DAI, né, Vinícius? O DAI hoje ele passa por dificuldades financeiras e essa declaração recente do presidente do DAI que acabou caindo mostra que o DAI estaria abrindo mão de receitas, né? Ele disse que o DAI ele não corta fornecimento de grandes devedores por pressões políticas. A questão financeira do DAI é um complicador? Vai ser para o próximo gestor, Vinícius? No ano passado, a situação estava um pouco mais difícil, porque o DAI teve um aumento muito grande de custo com energia elétrica, por conta dos postos, né? Ele consome muita energia e como houve um aumento na tarifa, o DAI passou por bastante dificuldade. Hoje, o DAI não é que falta dinheiro, mas ele consegue fazer o que ele está fazendo hoje, que é insatisfatório, né? Esse plano diretor, como eu disse, ele apontava investimentos para os próximos 20 anos. Eles começavam em 2015, só que eles não foram feitos porque não tinha dinheiro. O DAI diz que com a receita de hoje ele consegue fazer a lição de casa do jeito que faz, né? Não consegue investir. Ele mantém o serviço, mas não investe. Exatamente. E aí, desse jeito, os problemas que existem hoje só tendem a se agravar. Então tá, nós vamos falar de outro grande desafio do DAI, que vai ser concluir a obra da estação de tratamento de esgoto e gerir, né, essa ET. É o assunto do nosso próximo bloco, Eleições 2016, Bauru em Debate.
Voltamos com a cobertura das eleições 2016 Bauru em Debate. Hoje a gente discute abastecimento de água e tratamento de esgoto. Conversa com a gente o jornalista do Jornal da Cidade, Vinícius Lousada, e o engenheiro civil Eric Fabres. Eric, a gente falava dos desafios financeiros do DAI. A questão da tarifa, você acha que é adequada? O que a população paga hoje para que o DAI consiga manter o serviço de fornecimento com qualidade e até investir, né? Que esse é o desafio que nós estamos falando aqui hoje. O DAI é um departamento autônomo, né? Ele tem a sua própria receita e essa receita é independente da prefeitura. Ela não se comunica. Então ele vive da tarifa. Historicamente, há 20 anos atrás, a tarifa do DAI era cerca de 1/3 da tarifa da Sabesp. E acredito que hoje esteja dessa ordem. Diria que a tarifa do DAI de Bauru talvez seja menos da metade da tarifa de Agudos, de Pederneiras, né, de cidades vizinhas que são abastecidas pela Sabesp. Então, por que o bauruense não pode pagar uma tarifa um pouco maior para ter um serviço melhor? Então, essa é uma medida bastante impopular que na sua visão, deve ser encarada pelo próximo prefeito. Esse é o problema. Os prefeitos têm medo de atualizar as tarifas, né? Recentemente, ainda vi o presidente do DAI declarando que a tarifa estava defasada em 26%, uma coisa assim. Porque o prefeito não queria reajustar. Os prefeitos precisam parar de se comportar assim e dar autonomia para o DAI definir a sua tarifa. Sem dinheiro não tem saneamento. Houve ocasião até em que o prefeito não concedeu nem a inflação, né, Eric? Exatamente. Eu peguei a virada do Plano Real, né, e tive que fazer uma engenharia financeira ali em cima da cabeça do prefeito da época, muito grande para que a tarifa não entrasse em reais, né, defasada. E consegui deixar uma tarifa realista no DAI. Tanto que o DAI era superavitário, né? Então, não sei, os prefeitos querem fazer proselitismo com tarifa de água e esgoto. E acabam pagando um custo político muito alto por isso, porque o departamento não funciona e não presta um serviço adequado à população. E aí a população também paga, né? Porque como não faz na hora certa, aí quando aperta o negócio, vem um reajuste de 35% de uma vez, como aconteceu no ano passado. Aí a impopularidade do prefeito vai lá nas nuvens. É uma questão de planejamento. Falando ainda de problemas financeiros, o maior desafio da atual gestão nessa área é a conclusão da obra da estação de tratamento de esgoto. Você acredita, Vinícius, que esta obra, cheia de problemas, você mesmo vem reportando pelo Jornal da Cidade, reajustes, aditivos que estão aparecendo com muita frequência, ela está garantida financeiramente? Essa obra vai ser concluída? Olha, Larissa, o governo municipal espera concluir a obra com dinheiro federal, né? São 118 milhões que a União se comprometeu a enviar para a cidade. Esse dinheiro está vindo aos poucos. Conforme vai andando a obra, eles mandam de pouquinho em pouquinho, mas a gente tem como garantia, se esse dinheiro não vier, o fundo de tratamento de esgoto, que vem sendo pago por todos os munícipes, por todos os contribuintes, desde 2005, né? E hoje tem perto de 140 milhões. Só que essa obra está ficando mais cara do que o previsto. E esse dinheiro a mais não vai ser pago pelo governo federal, vai ter que sair do fundo de tratamento de esgoto. Dos 129 milhões orçados inicialmente, já cresceu aí 10 milhões. Já foram acrescidos 10 milhões por conta de um reajuste, só pelo tempo em que a obra não começou, porque eles fizeram a licitação e demorou 1 ano para começar a obra. Nesse tempo, houve um reajuste aí de preço nos valores da construção civil. E além desses reajustes, que estão programados mais 2, porque a obra só vai acabar no final de 2017, e esses reajustes são anuais, tem ainda os aditivos, que são relativos a problemas no projeto que vão exigir intervenções não contempladas inicialmente, não previstas inicialmente. Então vai ficar mais caro. Então a gente vai ter que recorrer, possivelmente, a esse fundo de tratamento de esgoto, que era esperado pelo prefeito, pelos candidatos a prefeito. Todos cobiçam esse valor, né? 130 milhões. Para resolver os problemas no abastecimento, né? Como a gente ia ter o governo federal para pagar
a maior parte da estação, esse dinheiro ia ser usado para resolver os problemas do abastecimento, para colocar esse plano diretor de águas em prática. Isso já começa a ser colocado em dúvida, né? Agora, falando com o engenheiro, Eric, além desse problema financeiro, esse projeto tem apresentado também alguns problemas técnicos, né? Hoje os canteiros estão alagados. O que aconteceu? Existe um problema técnico que começa na contratação do projeto da estação de tratamento de esgoto, né? O DAI contratou esse projeto, licitou, pagou bem pelo projeto, mas não teve o cuidado de exigir da projetista que desse o que a gente chama de ATO, assistência técnica à obra, né? Qualquer projeto de engenharia, desde uma casa até um prédio ou uma estação de tratamento de esgoto, quem projeta precisa dar assistência técnica no andamento da obra, porque dúvidas surgem, ninguém é perfeito, os projetos não são perfeitos, a execução não é perfeita. Só que o DAI não contratou isso. E a empresa que fez o projeto foi comprada por uma multinacional, né? E a obra tem se desenvolvido sem a assistência técnica à obra. Parece que depois foi contratada com a gerenciadora uma assistência técnica, mas pelo que o Vinícius estava me falando antes de começarmos aqui, também não está andando bem, né? E outra coisa, não havia um corpo técnico no DAI para receber esse projeto, né? Então eles receberam um projeto com falhas, né? E ninguém identificou isso. O projeto foi entregue, foi pago e tinha falhas no projeto. E tem uma decisão importante para ser tomada, né? Em relação a essa obra, que se não for tomada, a obra para. Então, esse problema que foi identificado nos tanques, né? Que eles estão alagados e não podem ficar, eles precisam ser sanados até novembro, até o mês de novembro. Porque se isso não acontecer, a empresa não tem mais o que fazer no canteiro de obras, não tem uma frente de trabalho alternativa, vamos fazendo isso enquanto esse problema não resolve. Então até novembro precisa resolver e a prefeitura ainda não tem uma solução de engenharia para sanar esse problema. Então é mais um desafio que fica, Eric. E você é a favor de que se use esses recursos? Parece que não tem outra saída, né? Do Fundo de Tratamento de Esgoto para se concluir essa obra. Pensou-se, num segundo momento, que esse fundo de tratamento seria usado para a manutenção dessa estação, que vai ser um problema posterior, né? Gerenciar e fazer a manutenção dessa estação. Veja bem, o fundo de tratamento de esgotos é para tratamento de esgoto, né? Então eu sou favorável que ele seja usado para concluir a obra. Se sobrar alguma coisa em caixa ainda, né, porque existe aí a contrapartida do governo federal, aí fica aberto para os vereadores e para o prefeito discutirem o que vão fazer com esse dinheiro. Agora, pensar em socorrer o tratamento de água, não, o tratamento de água tem que ser planejado e as tarifas têm que, não o tratamento de água, o abastecimento de água, ele tem que ser planejado e tem que ser custeado pelas tarifas, né? Assim como a operação da estação de tratamento de esgoto também não deve ser custeada pelo fundo de tratamento de esgoto. Ela deve ser custeada por aquilo que ela custa efetivamente e para o resto da vida, né? Porque essa estação ela vai funcionar pelas décadas seguintes. Então não adianta você pegar, sobrou aqui 30 milhões, isto vai custear a operação da estação de tratamento. Não, a operação da estação de tratamento deve ser custeada pela tarifa de tratamento de esgoto. Todo município que tem tratamento de esgoto cobra uma tarifa pela coleta de esgoto e uma tarifa pelo tratamento. Tudo tem custo, né? E tudo tem que ser custeado em termos reais ao longo do tempo. O que só precisa ser dito, Larissa, eu acredito, complementando o que o Eric está dizendo, a gente tem de fato o dinheiro do fundo disponível para garantir a conclusão dessa obra, mas não é porque a gente tem 130 milhões disponíveis que o município deve abrir mão do rigor na aplicação desses recursos, né? Precisa-se apontar responsabilidades. Houve falhas no projeto? De quem foi a falha? Houve falhas na execução da obra? De quem foi a falha? Não dá para ir aceitando tudo. Vai ficar 20 milhões mais caro, agora mais 10, agora mais 30. Aquilo ali é dinheiro público, né? Foi pago por todos os contribuintes. Então, o que se espera do prefeito atual e do próximo é rigor, né? No controle e na fiscalização do andamento dessa obra para que o dinheiro não vá pelo esgoto.
Perfeita colocação. E a gente conclui com essa reflexão, então, do Vinícius. Questões importantes que ficam para o próximo prefeito de Bauru. Eu agradeço demais a contribuição de vocês nesta que foi a última edição do Bauru em Debate. Vinícius, obrigada pela sua companhia. Além de muito agradável, ajudou a gente a entender melhor essa cidade. Larissa, foi um prazer para mim. Agora a gente está a 2 dias da eleição, né? Tomara que a gente tenha contribuído de alguma forma para que as pessoas de casa possam refletir na hora do voto. Perfeito. Eric, muito obrigada pelo seu conhecimento e pela sua experiência na área que você compartilhou aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui e como reflexão final, eu gostaria de colocar exatamente isso. A população contrata, através do voto, profissionais para tomarem decisões sobre o saneamento em nome da população. Então, o voto consciente, o voto bem pensado, é o que pode mudar esse estado de coisa. O Bauru em Debate fica por aqui. Esta que é a última edição, mas tem a reapresentação no domingo às 9 da manhã. Eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com a sua reflexão sobre os desafios que ficam para os próximos gestores de Bauru e que neste domingo você vote com consciência e responsabilidade. Um excelente fim de noite. Tchau!